vamos para o último bloco dessa conversa que nós estamos tendo com Wagner Gomes, que está lançando agora no próximo dia 9, no Automóvel Clube. Que horário, Wagner? 8 horas da noite. 8 horas da noite, vocês estão todos convidados. Vai lançar o livro Zé Gomes, Simples Assim. É sobre a história do centenário de nascimento do pai dele, Zé Gomes. Mas, na verdade, é uma viagem pela história dos últimos, não digo 100 anos, mas dos últimos 70, 60 anos da história de Montes Claros. Vale a pena, quem gosta de Montes Claros, mesmo quem mudou para cá há pouco tempo e quer conhecer a história de Montes Claros, vale a pena ler. É uma viagem maravilhosa. Ô Wagner, como é que você fez a seleção das pessoas que escreveram as crônicas? Eu, por exemplo, nós tivemos, apesar de sermos Montes Clarenses, eu não sou de Montes Claros, mas sou cidadão Montes Clarense, nós tivemos pouco contato. E como é que você, por exemplo, me descobriu para escrever sobre o seu pai? Mas, Jorge, o pouco contato que a gente teve não inibe que a gente conheça um ao outro. A gente partilhou de uma mesma história, Lógico, de uma mesma comunidade, e nela se integrou de tal sorte, que grande amigo meu foi seu irmão, Propécio. Foi meu médico, inclusive. Então, eu sei quem você é, e toda Montes Claros sabe quem você é e qual a sua importância como jornalista para Montes Claros. O jornalista tem fica de olho no fato. Então, você jamais podia estar ausente. Outro que deveria estar e não pôde, o Valdir Sena, por exemplo, que é a minha grande a ausência sentida que eu vejo nesse livro, que eu pedi, ele não pôde, por questões de saúde, estar presente. Mas a seleção, Vanderlina Arruda, como eu vou deixar o presidente da Academia Mineira de Letras, Mineira não, Montes Clarense de Letras, de fora de uma coisa dessa natureza, ainda mais sendo amigo e irmão fraterno de meu pai, irmão maçônico. E aí os filhos tinham que estar ali presentes, não tem como. E surgem assim, algumas histórias, por exemplo, Luciene Martins. Luciene falou, seu pai era o mestre da alegria. Eu falei, então fala sobre isso. Aí ela fez uma crônica sobre isso. Muito bom, pessoal. Né? Teodomiro disse para mim uma certa vez que meu pai era um encantador de amigos. Eu falei, então você vai escrever algum dia sobre isso. Aí eu resgatei agora essa dívida que ele tinha comigo e pus ele para escrever. E a gente foi... Você fez uma seleção de pessoas que escrevem muito bem. Não sei se foi premeditado ou foi por acaso. Por exemplo, Gabriche, Felipe Gabriche. Gabriche... Flávio Pinto. Exato. Minha companheira Ivana, que escreveu comigo o livro sobre Toninho. Ivana, então, mais nova acadêmica, de Montes Claros. Então são pessoas, o Fabiano, de Paula, pessoas que escrevem muito bem. Então isso fez do livro uma obra-prima. Eu vou te dizer uma coisa, pode até parecer pretensão, mas eu acho a memória de meu pai fascinante. Eu acho que meu pai foi uma pessoa importantíssima e extremamente simples. Muito simples. Eu queria que eu resgatasse essa memória através de pessoas que pudessem dar um depoimento forte, contundente, dizendo o que ele representou para Montes Claros. Então, isso já automaticamente me fez pré-selecionar pessoas. Aquelas que, em o conhecendo, podiam dar esse depoimento e, através desse depoimento, me ajudar nessa empreitada. Então, de uma certa forma, houve aí um orgulho meu, mas um orgulho dos bons, não é do ruim, não é do ruim, não. Eu queria o melhor para falar o melhor de meu pai. Isso me motivou a ir atrás de todos vocês. O livro mostra bem como seu pai era um homem simples e que participou de muitos fatos importantes da história de Montes Claros, sempre quase que nos bastidores. Ele nunca exerceu cargo assim, de grande relevância, a não ser na maçonaria, no Rotary, não? É verdade. Mas era um homem que estava presente em tudo. Eu, por exemplo, era jornalista e participava, quando eu era repórter do Diário de Montes Claros, eu estava em tudo quanto é acontecimento. Acho que não tinha nenhum quando eu encontrasse seu pai. Realmente. Pai era presente em tudo. A gente sentia isso lá dentro de casa. E né? Querido por todo mundo. Querido por todo mundo. Acho que seu pai não teve um inimigo na vida, né? Eu me lembro que quando meu pai faleceu, a manchete do jornal que veio estampada foi assim, morre Zé Gomes de todos os amigos. E é tanto que eu peguei isso tudo e peguei o Edgar Pereira. Edgar Pereira é uma pessoa que escreve muito bem também. Edgar
ele tanto tem a mão pesada quanto a mão extremamente leve, né? E com o pai ele teve a mão extremamente leve e o elevou à condição de bem-aventurança. Então a crônica dele, o Bem-aventurado, foi uma crônica que me tocou, que me sensibilizou demais da conta. E acho, aliás, todas as crônicas que estão aí, se me perguntar qual é o ponto alto desse livro, eu falo, o ponto alto desse livro é o livro. É para vocês, filhos, deve ter sido um orgulho, né? Porque, na verdade, não tem nenhuma crônica aqui que seja, que descampe para o chaçaquismo, entendeu? Que as pessoas não procuraram fazer elogio barato para o seu pai. Porque são histórias vividas. As pessoas contaram história que viveram com o seu pai. E algumas, por exemplo, Ivana, que fala que conheceu pouco seu pai, assim, presencialmente pouco, mas conheceu seu pai através de Tunim, que era tio dela e que era grande amigo do seu pai. E o próprio então ela conta histórias, aqui são histórias vividas. Então, e na história dela, uma coisa interessante que eu acho, é que ela perguntou ao pai dela o que ele podia dizer do Zé Gomes. Ele falou, é um gentleman. Então, essa é a definição do meu pai, é um gentleman. E realmente foi, e dos melhores que eu conheci. Ô Wagner, infelizmente o tempo está esgotado. 30 segundos para você convocar os amigos para comparecer ao lançamento do livro. Ok. Esse livro, ele é a história da vida de meu pai, mas é também uma história de amor a Montes Claros. Eu garanto que quem quer que seja, que ame Montes Claros, como toda a minha família a ama, certamente gostaria de ter um exemplar desse. E sem falar no Objetivo Nobre, que terá toda a sua renda revertida para o Asilo Santa Ana, que está precisando de comprar uma cozinha industrial. Então eu dediquei toda a renda desse livro para o asilo, na esperança de que a gente conquiste essa importante melhoria para assegurar a qualidade de vida daquelas velhinhas. E vocês vão gostar. Tem uma boa prosa, tem uma boa literatura, tem uma farta coletânea de fotos que traz para nós uma Montes Claros que já não mais existe. Então, estão todos convidados, dia 9, a partir das 8 horas da noite, no Automóvel Clube. Estão todos convidados e tenho certeza que quem adquirir um exemplar desse livro vai se fascinar com a história de Montes Claros, porque ele é basicamente isso. É a história do centenário do nascimento do Zé Gomes, mas é muito mais a história de Montes Claros. Muito obrigado.